Imagina estar no lugar errado, na hora errada, sem motivo, sem conexão, sem nenhuma chance de defesa. Para a maioria dos serial killers, existe um padrão, um tipo de vítima, uma área de atuação, um modus operandi, né? Mas e quando o monstro decide viajar milhares de quilômetros, desenterrar um balde com armas que ele mesmo escondeu anos atrás e cometer o crime perfeito, simplesmente desaparecer do mapa depois? Hoje eu vou te contar a história de um homem que quebrou todas as regras do FBI. O assassino que construiu a própria invisibilidade. Prepara o psicológico e apaga a luz, porque o caso de hoje é de gelar a espinha. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho no lado mais sombrio da mente humana. Tranca a porta aí, confere se não tem ninguém atrás de você e não esquece de deixar aquele like, claro, porque isso vai me ajudar demais a continuar trazendo esses relatos bizarros para cá. Hoje a gente vai falar sobre o Israel Kiss. É um nome que talvez não seja tão pop quanto o Ted Bundy, ou Jeffrey Dahmer, talvez, mas que os próprios especialistas consideram um dos mais aterrorizantes da história moderna. Para você entender o nível de loucura, o Kiss era um cara de família, um empreiteiro veterano do exército, vivendo uma vida super normal assim lá no Alasca, né? Mas por trás de uma fachada de cara do bem, ele era um predador meticuloso. O modus operandi dele simplesmente era não ter um. Ele planejava os crimes com anos de antecedência. E sabe como ele fazia isso? Ele cruzava os Estados Unidos, escolhia um lugar aleatório, no meio do nada, e enterrava os famosos kill kits, que eram baldes de construção repleto de dinheiro vivo, armas, munição, cordas e produtos para sumir com os corpos. E tudo isso ficava enterrado esperando pacientemente. Imagina o nível da frieza desse cara. Ele pegava o voo para uma cidade, alugava um carro, dirigia umas 10 horas para outro estado, e era um estado totalmente diferente. Desenterrava lá o kit dele, encontrava uma vítima aleatória, cometia uma atrocidade e voltava para casa como se ele tivesse só ido comprar um pão. A polícia simplesmente não conseguia ligar os pontos. Porque assim, ele não tinha um rastro digital, ele não tinha um motivo passional e era o puro caos organizado. Mas até os mais geniais cometem erros quando se sentem intocáveis, né? O declínio do Israel Kiss começou em fevereiro de 2012, na cidade de Anchorage, lá no Alasca. Ele sequestrou uma jovem de 18 anos que chamava Samantha Koenig. Eu vou colocar o nome dela aqui porque talvez eu tenha pronunciado errado. E ele fez isso enquanto ela estava trabalhando em um quiosque, né? Que ela trabalhava em um quiosque de café. Só que dessa vez, ele quebrou a própria regra. Ele agiu na cidade onde ele morava. E mais do que isso, ele foi ganancioso, tá? O Kiss pediu resgate para a família da Samantha. Ele chegou ao ponto de tirar uma foto da garota segurando o jornal do dia, né, para provar que ela estava viva e conseguiu dinheiro. Só que aqui tem um detalhe muito macabro, tá? Que chocou até os policiais mais experientes que estavam tomando ali conta desse caso. Quando ele tirou aquela foto, ela já não estava mais entre nós. Ele maquiou a Samantha e costurou os olhos dela abertos para parecer que ela estava viva na foto. Bizarro pra caramba, né? Com o dinheiro do resgate depositado na conta da garota, né, ele começou a sacar a grana em caixas eletrônicos pelo país. E foi aí que o FBI, rastreando, né, os saques, finalmente prendeu o cara lá no Texas. Durante os interrogatórios, ele confessou vários crimes, gente. Mas ele confessava com uma naturalidade que dava, tipo, nojo. Ele ficava rindo enquanto ele contava os detalhes. Mas a gente nunca vai saber o tamanho real do estrago que ele causou, porque em dezembro de 2012 mesmo, o Kiss deu seu último golpe de controle. Ele tirou a própria vida na cela.
levando com ele os nomes e as localizações de dezenas de outras possíveis vítimas para o túmulo. Até hoje, o FBI ainda procura os kill kits espalhados por aí. E você? Acha que ainda tem muitos baldes enterrados aí por aí para serem encontrados? Imagina achar um negócio desse no meio do mato. Deus que me perdoe. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história e que outro caso bizarro você quer ver aqui no canal. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais, né? Tá tudo aqui na descrição. E é isso, né? Bom, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, o verdadeiro terror não tá nos filmes. Ele pode estar caminhando do nosso lado. Fui. Um beijo.